Toda vez que alguém fala psiquiatra, dá um arrepio assim nas costas. Psiquiatra não, vou no neuro, né? Aí vai no neuro, o neuro se esforça, vai até um ponto, mas não dá conta. Aí vai no exorcista, mas não vai no psiquiatra. O exorcista não dá conta, ele vem no psiquiatra porque não dá pra exorcizar aquilo que a gente resolve com medicina. Como se fosse um mapeamento dos hábitos da história de vida. E aí você percebe que a pessoa come errado, que a pessoa não toma sol, que a pessoa não faz uma caminhada, que a pessoa reclama da vida o tempo todo, e quem reclama inflama, e quem ressente sempre fica doente. Não vou liberar perdão, aí fica carregando defuntos vivos nas costas e até alguns mortos, e aí tem fibromialgia, aí toma remédio, dá uma ajudadinha, aí usa o suplemento, que bom que existe, mas não tira das costas um peso que não cabe. O que está sendo organizado dentro da sua mente, física, emocional, espiritualmente, com a música que você está ouvindo? Que a música é um padrão vibratório que traz para dentro do seu corpo uma certa organização. Existe um nome nisso na ciência que chama simática. Em inglês, transtorno chama disorder. A desordem dentro da tua alma em relação a outras pessoas, em relação à mágoa, a culpa que você carrega dentro de si mesma, de si mesmo. Essa desordem a nível emocional pode gerar uma brecha espiritual e para uma desordem espiritual. O teu corpo não vai aguentar tanta desordem, de repente ele também adoece do ponto de vista físico e aí você está nos 3 pilares enrolado. Prudência é o seguinte: eu cuido da minha alimentação, pratico exercício físico, eu resolvo meus relacionamentos, eu tenho uma prática de fé saudável, que daí eu estou cuidando dos 3 principais pilares da saúde. Você sabe o que é o Fitocast? Eu vou explicar para você o que é o Fitocast. Tem muitas pessoas que abrem podcasts porque querem ganhar dinheiro, porque querem se projetar na mídia. Eu não. Quando eu abri o Fitocast, eu abri porque isso faz parte do meu sonho de vida, isso faz parte da minha missão de vida, que é levar conhecimento de maneira simples e não simplória, de maneira muito informativa para tirar todos aqueles arames farpados acadêmicos que tem, né, em torno daquelas informações, aquelas coisas que antigamente a gente sentava e só o técnico entendia o que você estava falando. Hoje, as redes sociais nos permitem chegar a pessoas como você, que estão aí nos assistindo, estão compartilhando. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já compartilha, porque você sabe que o Fitocast é feito de coração. E como eu sou um cara que gosto muito da informação e gosto muito dessa informação com qualidade, eu não sou bobo nem nada, só trago gente de calibre altíssimo aqui hoje. E hoje eu trago aqui uma pessoa muito querida, já veio aqui no Fitocast. Isso, aliás, é um índice de qualidade, viu? Oh, legal, hein? A gente só chama de volta quem a gente gostou demais. Dr. Felipe Batistella, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlio. Alegria estar com vocês aqui de novo. Como o Gabriel disse, eu já me sinto de casa. Que coisa boa. E eu espero que o povo que nos assiste aqui e que faz hoje o Fitocast ser o podcast de maior audiência na área de saúde do sul do Brasil, quiçá do sul do mundo, como diz um amigo meu, né? E a gente só cresce porque você que está em casa curte, compartilha, comenta, dá o seu like. É assim que a gente sobrevive. O Fitocast não tem nenhum patrocinador, a gente não faz propaganda de nada, a gente não vende nada aqui é informação pura e simplesmente. Dr. Felipe, psiquiatra, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que alguém fala psiquiatra, dá um arrepio assim nas costas. Você vai conversar com ele, vai dar a impressão que ele fica lendo você o tempo todo. É verdade isso? Eu acho que não, hein? Já teve uma época que eu gostava de fazer isso. Eu desligo o psiquiatra quando não é a hora ali. Mas eu acho que esse estigma ainda existe, porque aquele arquétipo do médico de louco, talvez na mente de algumas pessoas ainda exista. Até quando eu vou atender algum paciente, eles me estranham no início, mas não porque eu sou estranho, porque eu sou normal. E ali na 3ª, 4ª consulta, doutor, fala um negócio, o senhor é muito normal para ser psiquiatra. Eu falei, que bom, porque eu não queria ter cara de maluco, né? Então é diferente, é diferente. Aliás, eu trabalhei com uma instituição que não vou falar nem nome nem nada, porque questões éticas, mas a gente tinha lá alguns psiquiatras que trabalhavam com os pacientes que eram presos. Uhum. E eles eram mais doidos do que as pessoas que eles tratavam. Uhum. E eu digo isso porque naquela época, naquela condição, para aquele grupo, eram pessoas que tinham medicamento demais na vida, inclusive deles como médicos. E eu vi isso acontecendo na prática, de um dar a receita para o outro, sim, até chegar o momento em que estava todo mundo doente. Caramba. E eu tenho percebido
que a área de saúde, de uma forma geral, padece muito disso, né? A gente cuida muito dos outros, aí você olha para a pessoa tá acima do peso, a pessoa tá com pele feia, você vê que ela tá com olheira, ela não dorme, ela não come direito, e às vezes isso vem no discurso, assim, tipo, hoje não deu tempo de almoçar. Faz sentido a gente estar trabalhando com saúde e a gente não tá se cuidando? Não faz sentido nenhum. E apesar disso é muito frequente. É aquele bordão que um monte de gente fala: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele tem um certo sentido, mas ele não traz autoridade para a pessoa. E várias vezes, talvez você mesmo aí, você já foi num cardiologista e sobrepeso. Num pneumologista que cuida dos pulmões, mas que fuma. Num educador físico que não se cuida, que é sedentário. Ah, mas ele é excelente. Gente, a autoridade não vem só pelo diploma, ela vem pela capacidade de você ser prova viva daquilo que você estuda e pratica. Isso dá diferença. Teve uma época, Júlio, que eu fiquei um pouco mais sedentário. Eu não lembro exatamente a desculpa que eu dei, que geralmente são desculpas, né? Sempre. Que eu não tenho tempo, bababá, bababá, bababá. E eu tinha receio de... toda consulta eu falo, não só da medicação, a parte natural, eu dou orientações, mas eu tinha um medo dentro de mim, assim, do paciente, falar assim: doutor, e você pratica exercício? Eu falei: nossa, se ele fizer essa pergunta, eu vou ficar tão sem graça, porque faz uns 2, 3 meses que eu não vou. E às vezes alguém pode, mas não tem nada a ver, ele é psiquiatra. Não, eu sou médico, e hoje eu entendo que todo médico deveria perceber que ele é como um sacerdote da saúde. E um sacerdote, ele representa uma ciência que, quando bem utilizada, conduz você, inclusive, a Deus, porque é muito mais alegre você viver na terra com saúde para ser quem visita o enfermo, em vez de ser o não saudável, que é visitado por estar enfermo. Então a gente deveria reconhecer isso. E aí eu já tinha isso na minha cabeça e fiquei parado. Até eu falei assim: ninguém perguntou, mas eu vou lá e vou fazer. Porque a gente tem que ser exemplo daquilo que fala. Isso traz uma consistência maior. O nível de convencimento é maior. Vamos dar um exemplo. Vejo vários excelentes nutricionistas, né, na internet. Vários. Cuja formação acadêmica é vasta. Galera com doutorado, pós-doc. Só que às vezes eles têm 3, 4, 5 mil seguidores inscritos. Mas o grande obeso, o gordinho, a gordinha, que perdeu 50 quilos, vai chamar mais a atenção do público. Talvez ela não tenha... Talvez seja até perigoso seguir essa pessoa com as dicas que ela dá. Só que assim, ela tem um poder de convencimento muito maior do que alguém que talvez tenha uma carreira acadêmica brilhante e está um pouquinho cheinho. A gente tem que... Isso é um exemplo, tá? A gente tem que se alinhar nisso daí para não ser hipócrita. Cristo chamava a galera da época de hipócrita. Seus hipócritas. Aqueles fariseus, doutores da lei, quer dizer, sabia decorado, salteado o que estava escrito, mas o coração era raça de víboras. Eles usavam a palavra não para edificação, acolhimento do povo, e sim como um veneno da forma que convinha para tirar vantagem na época. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Você sabe que teve uma cena da minha vida que eu lembro nesse momento. Nós estávamos fazendo um conselho de classe e estávamos discutindo uma menina que não tinha atingido a média para passar de ano, se ela passaria ou não. E naquele momento eu era psicopedagogo daquela escola e as pessoas estavam: não, ela tem que ficar. Daí eu falei: queridos, eu acho que aqui a gente está tendo um pouco de hipocrisia em não olhar os verdadeiros problemas. E o pessoal me olhou assim com uma cara de desconfiado, aquela cara de, às vezes até de raiva. Eu falei: olha, presta atenção, essa menina saiu de um contexto em que ela tinha uma média 3, ela passou por uma média 5, ela passou por uma média 6 e agora uma média 7. Ou seja, entre o que ela começou e o que ela terminou, ela está o dobro melhor, tecnicamente falando. Mas se eu somar tudo, essa criança aqui, ela não está na média que ela precisa para passar. Então vocês estão discutindo se ela fica ou não. Agora, esse menino que começou com 10, baixou para 8 na época, baixou para 7, depois baixou para 6, esse menino tem um problema.
Ele começou com 10 e ele tá terminando com 6, só que ele tá na média. Ninguém tá falando nada dele. A gente tá discutindo ele e não ela. Essa aqui tá evoluindo, esse aqui tá involuindo. E muitas vezes na vida da gente, a gente vê exatamente esse tipo de coisa. Porque está na média, tá bem, tá tudo certo. E não é a média que importa. E isso acontece muito com exames, por exemplo, né? Exato. Aí, assim, uma formação clássica de medicina, uma boa formação, a gente trabalha com médias, medianas, e são amostras populacionais. E não existe um treinamento muito mais aprofundado, creio eu, tomara que esteja errado, tá? Nas universidades, para trazer uma noção que para determinadas condições da saúde, da área da saúde, uma vitamina D de 25, 30 não é o mais adequado. Para quem tem, sei lá, sarcopenia e tal, talvez quebre o galho. Mas para quem quer ter um benefício a nível cerebral, a gente tem que, no exame de sangue, ter uma vitamina D ali pelo menos acima de 60, para ela ter uma função não só de agregar cálcio no osso, mas também para ter uma função hormonal para dar vitalidade para os neurônios. Se eu tivesse ficado acostumado com a média do que eu aprendi, eu não entregaria uma saúde acima da média para meus pacientes. Então, a pessoa que me procura, às vezes eu demito o paciente. Tem Fiz isso. porque assim, doutor, não, eu só vim aqui, eu só quero que o senhor renova meu remédio. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, então, procura outro médico. A pessoa olha, me assustado, o senhor está brincando. Doutor, não, pode procurar outro médico, porque tem um monte de gente que só renova remédio. Eu estou compromissado em transformar a sua saúde. Só que se você não tiver esse compromisso, eu respeito. A vida é sua, cada um tem a vida que merece. Talvez você mereça viver de remédio. Agora, mas eu não tive tempo para treinar. Eu não gosto dessas coisas. Tá bom, então você deve gostar, toma remédio. Doutor, que ofensivo. Não, às vezes eu dou um chacoalhão. Porque enquanto a gente... na cara. Enquanto você está sendo conveniente, na verdade, você está conivente com esse tipo de mesmice de vou tratar a doença e só tomar remédio, você, de certa forma, estimula isso. Todo médico dá remédio para a doença, por que ele não dá? Porque eu não estou pensando na sua saúde. E muitas pessoas chegam num consultório psiquiátrico muito adoecidas. Porque antes no psiquiatra vai em todo mundo, né? Vai no clínico, não está errado ir no clínico. Vai no cardiologista que dá uns tuque-tuque, uma dor no peito, não está errado, vai fazer um eletro. Aí não, no psiquiatra não, vou no neuro, né? Porque psiquiatra e tal. Aí vai no neuro, o neuro se esforça, vai até um ponto, mas não dá conta. Aí o neuro fala para ir no psiquiatra, aí vai no exorcista, mas não vai no psiquiatra, aí o exorcista não dá conta, ele vem no psiquiatra porque não dá para exorcizar, né? É aquilo que a gente resolve com medicina. Para que demorar tanto? Só que daí a gente trata essa condição e vai analisar, é como se fosse um mapeamento dos hábitos da história de vida, e aí você percebe que a pessoa come errado, que a pessoa não toma sol, que a pessoa não faz uma caminhada, que a pessoa reclama da vida o tempo todo, e quem reclama inflama, e quem ressente sempre fica doente. Fato. Já quem perdoa voa, mas eu não vou liberar perdão, aí fica carregando defuntos vivos nas costas e até alguns mortos. E aí tem fibromialgia, aí toma remédio, dá uma ajudadinha, aí usa o suplemento, que bom que existe, mas não tira das costas um peso que não cabe, e às vezes vai reclamar do médico, que é mais remédio, que não funciona isso. Gente, tá? Aí às vezes eu demito, mas readmito. Que às vezes a pessoa temporária. Tem que ter essa oportunidade, eu vou em outro médico, legal. Mas eu tô pagando, não tenho compromisso com o seu dinheiro. Eu tenho compromisso com a saúde, com aquilo que é o propósito meu como médico, como psiquiatra. Aí eu fui incomodando, Júlio, porque assim, muita gente usando tarja preta para dormir, essas coisas. E eu era o cara que tinha estudado e ficava olhando pro pessoal da internet que fala besteira e ficava zoando esse povo. Nada a ver isso, que coisa assim e tal. E já se viu um cara desse, uma menina dessa, falando umas besteiras dessa. Só que pelo menos eles estavam fazendo alguma coisa. Até que um dia eu tomei uma tapada. Eu creio que foi uma tapada do Espírito Santo que me mostrou assim, você quer reclamar de alguém que está fazendo alguma coisa? Por que você não faz? Faça melhor. Não adianta você reclamar
que esses médicos do SUS, do plano de saúde, psiquiatra e outros especialistas, esses médicos só dão remédio. Mas peraí, por que você não procura alguém diferente? Ou se você é um especialista de determinada área, por que você não entrega? Ai, mas porque eu sou orgulhosa, porque eu sou orgulhoso, que era o que eu era. Uhum. Eu tinha medo de não me dar bem, eu era refém do resultado do crescimento, ficava incomodado com o que os colegas iam falar, aí eu retinha. A Bíblia diz assim, que quem tem um trigo e não entrega ele está retendo isso e vai ser cobrado daquilo que de bom tem, mas não serve à humanidade. Então eu retinha um trigo, talvez você esteja nessa condição. Aí quando eu saí para ensinar uma psiquiatria diferente, que eu chamo assim, uma saúde mental além do tarja preta, eu percebi que a psiquiatria, apesar de estar avançando, ter excelentes técnicas, ela não dava conta. Porque quando a gente vai para os grandes estudos, você vê lá que um tratamento psiquiátrico bem feito e tal, ele vai trazer mais qualidade de vida, mas existe uma taxa muito grande de recorrência dos transtornos. Sim. E existe assim um risco de tomar medicação e não melhorar quase nada, não melhorar de forma significativa. A culpa está no remédio? Não. A culpa está em quem só quer remediar O sintoma. o sintoma. Você falou num negócio agora que eu nunca te perguntei e eu nunca nem pedi autorização para você para te perguntar. Agora tá ao vivo aí, vamos lá. Agora você não vai ter como falar. Você falou de exorcismo. A psiquiatria, entre outras coisas, também olha esses casos que são casos que estão entre o limite do compreensível e do incompreensível. E eu sei que você é um psiquiatra cristão, que tem uma caminhada também nessa linha. Você já viu, ouviu, já pegou casos em que você olhou e você pensou, isso aqui não é só psiquiatria, precisa de uma outra intervenção? Já aconteceu isso contigo? Eu sei que a gente nunca nem entrou nesse assunto, e é um assunto pesado, difícil, mas você já viu a presença do mal, assim, em uma consulta tua? Já. Já vi e tá cada vez mais frequente isso chegar para mim. Antigamente, acho que agora na classificação do CID mudou, mas antigamente existia um CID para possessão demoníaca. Olha, eu não sabia que tinha. Isso, CID é um Código Internacional de Doenças. Depois você digita lá no Google CID, possessão demoníaca. Porque eu creio que nessa época os psiquiatras viravam a pessoa de ponta cabeça, tentava de tudo, não dava nada, e tinha algumas coisas que acontecia que não fechava o diagnóstico. Imagina você pega um atestado por possessão demoníaca. Estranho. É estranho, né? É estranho. E hoje, acho que isso aí já não está válido na CID-11, mas existem situações que fogem um pouco da psiquiatria convencional. Vou contar um caso. Posso? Pode, por favor. Tá? Gente, vou mudar nome, tá? Não vou nem falar nome de lugares e tal, para preservar a identidade do paciente. Tem uma paciente que um dia um conhecido, que era familiar dessa pessoa, ele mandou mensagem: Felipe, por favor, eu preciso que você atenda essa pessoa aqui. Rapaz, eu tenho a fila de espera, é complicado e tal. Não, mas eu sei que você tem bom senso. Respeito que você não passa ninguém na frente do outro, mas não existe um negócio de critério de urgência? Falei, existe, o que está acontecendo com ela? Não, ontem ela foi pega em cima de um predinho e ela quase pulou do predinho. Falei, nossa, então ela está querendo atentar contra a própria vida? Ele, não. Ela falou que ela estava ali esperando ser arrebatada por Jesus. Falei, sério? Não, e você não tem noção. Fora essas questões específicas ali, ninguém consegue perceber que ela tem um problema errado, porque ela vai e conversa com um, com o outro, e não dá para perceber que a pessoa tá diferente. Uhum. Que eu tinha falado assim, mas como é que vocês deixaram essa mulher chegar nesse ponto? Porque na psiquiatria existe um delírio, um sintoma que psicótico chama delírio, e tem um tipo de delírio que é o delírio
místico-religioso. Uhum. Que a pessoa pode achar que consegue falar com espíritos e tal. Só que além do delírio, quando alguém tem isso, ela tem toda uma perda da funcionalidade, ela está estranha em várias áreas do dia. Uhum. Porque um quadro grave, psicótico, quando a pessoa tem alucinação, vê coisas que só ela vê, escuta que só escuta, ou uma paranoia, isso não vem isolado. A pessoa está mais estranha no geral, a alimentação mudou, o sono mudou, você olha para ela, ela está desconfigurada. Então assim, a pessoa tá mal. Só que essa mulher aí Não encaixava não encaixava. Mas toda vez que eu atendo alguém, gente, eu faço atendimento psiquiatra, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Descartar as causas orgânicas, que pode ter um tumor na cabeça, Sim. que pode dar sintomas que simbolizam, que parecem, mimetizam algo psiquiátrico, mas não é. Já diagnostiquei várias vezes. É horrível fazer isso, mas é um tumor cerebral, e daí não adianta dar comprimido. Mas não tinha nada dessas coisas. Entendeu? E sentou. Oi, doutor, tudo bem? Você sabe por que você veio? Eu não sei, doutor. Tô bem e tal. E fui conversando com ela, Júlio. E assim, cara... E cutucando, assim, sabe? E cutucando. E ela respondia com a crítica preservada das minhas perguntas e tal. Até que eu sabia detalhes da história. Eu falei assim, ó... Vamos falar a verdade. Ontem a senhora foi encontrada em cima de um prédio. Tem gente que achou que você queria tirar a própria vida. Eu não acredito. Eu acho que tem alguma coisa a mais aí que estava acontecendo. Que talvez esses seres humanos aqui não entendam. Tem uma coisa que eu faço. Quando alguém está mal, eu não fico tentando desconfiar da pessoa. Uhum. Eu não sou médico perito que está ali para tentar descobrir mentira. Entendeu? Mas eu entro na história para ver se tem ligação de pontos, se faz sentido ou não. Ela olhou assim, eu não queria fazer nada de mal com a minha vida não, doutor. Eu falei assim, mas o que você estava lá fazendo? Aí eu usei uma técnica assim, eu baixei a guarda. Falei, olha, eu acredito nessas coisas espiritual, tá? Você pode falar comigo que tem muita gente que não acredita e eu acredito e estudo sobre isso. Ela, não, doutor, é que eu tive... faz um tempo que Jesus está falando comigo. E ele me disse que naquele dia ele ia me buscar. Eu, sério? Sério? Falei, não, mas que top, hein? Jesus falando com você. É nada. O que ele fala mais com você? Aí, assim, ela com raciocínio totalmente ordenado, assim. Não, eu vou ler a Bíblia, ele fala comigo, ele me dá dicas da Bíblia. Dependendo dos lugares que eu tô, ele fala para mim que aquele lugar tem uma energia ruim, que aquela tal, ou aquela pessoa ela é boa e tal. Falei, é? Eu falei, mas por que ele não arrebatou você então? Se ele é tão bom assim? Ela deu uma parada. Não, é que ele mudou de ideia. Ele disse para mim que mudou de ideia. Mas mudou de ideia que jeito? Não, ele disse que agora ele vai... eu sou a noiva dele. Mas você não é casada? Ela, não, eu sou. Tenho família e filhos. Mas eu estou me sentindo tão bem com ele dentro de mim. Ele me traz uma luz tão grande, um negócio tão diferente. Que meu marido, ele cuida dos meus filhos. Jesus prepara uma mulher melhor para ele. E eu vou sair em missão, que eu sou a noiva de Cristo. Eu não sei nem se a família estava sabendo disso na hora. Nossa, imagina o impacto. Fugir, imagina para onde que vai, que não vai, o que acontece. A hora que eu escutei aquilo, e fui tentando rastrear outros sintomas psiquiátricos, não tinha. Aí comecei a olhar para ela. Sabe, não sei se você assistiu aquele filme do Anthony Hopkins, que ele é um padre exorcista, o Ritual. Sim. O Ritual. Maravilhoso. Para pensar e para refletir, é um filme interessantíssimo. Muito forte. Mas tem que levar os seus filtros junto. Isso. Mas tem uns trem lá que faz sentido, viu? Que daí eu lembro quando o ator principal tá começando a ficar ruim, ele tem uns tiques
Uhum. diferentes no corpo e tal, com um determinado assunto. Aí quando eu conversava com ela, aí eu comecei a olhar para a mão dela, e daí tinha uma hora que ela fazia assim com o dedo, e tinha hora que ela fazia com dois. Às vezes um dedo só, e tinha hora que era com dois. Eu olhei aquilo, eu falei assim, Jesus está se comunicando com você nesses sinais na sua mão? Ela olhou para mim assim, ele tá. Eu falei, qual que é sim, qual que é não? Ah, quando é um dedo é sim, quando é dois é não. E fui levando, eu falei, e tentando achar algum diagnóstico psiquiátrico. Ah, não tem, tá, mas alguma coisa eu tenho que fazer. E a mulher vai sair daqui e aí ela vai fugir, eu vou internar ela. Só que como que eu pego uma mulher dessa, boa postura, e coloco num, sei lá, num qual ala psiquiátrica, que quando a gente precisa internar no Brasil é complicado, não tem vaga. E mesmo a pessoa com um plano de saúde, às vezes vai colocar alguém mais ou menos ruim do lado de alguém extremamente ruim. A gente tem que ter bom senso para não ficar Claro. internando na torta e direito. E ela não era agressiva contra ela, nem contra pessoas. Não tinha nem critério para pedir internamento disso. Sabe? Um critério para internamento. Tá falando com Jesus? Sei lá. Morri do ser. Aí assim eu falei com ela, olha, vamos fazer o seguinte. Na hora, eu falo a verdade, você não aprendi isso em lugar nenhum. Eu, na minha mente, fui, Senhor Jesus, cobre no teu sangue. Você é o Jesus verdadeiro, tá, Deus? Jesus. Porque assim, a Bíblia, o Espírito Santo e o que o Cristo verdadeiro fala, não vai contra aquilo que já está escrito. Se você quer que a Bíblia é a palavra de Deus, e alguém falou que teve um direcionamento, um aviso, que é para você largar teu marido, teus filhos, e um bom marido e bons filhos. Ô, gente. É de se desconfiar, no mínimo, né? Mas eu me sinto bem. Mas esse fogo espiritual é um fogo estranho. Só que o que acontece? Você tem uma casa, você mora lá que tá com a Simone, com as crianças suas lá, com as crianças, né? Seus filhos. É um gigante. Já. Se você deixa alguém entrar lá, tudo sujo, mal fedido, pé cheio de lama, Simone deixou tudo arrumadinho. Aí essa pessoa tá desengonçada e quebra tudo e tal. Quando essa pessoa sai dessa casa, fica algum estrago? Fica. Aí o que eu pensei na hora? Pensei, clamei a Deus uma direção. Aí veio uma direção assim. Por mais que possa não ser puramente psiquiátrico, esse invasor que está dentro da cabeça dela deixou sequelas. Deixou brechas abertas. Aí eu pensei, então eu vou fechar. Porque se parte desse pensamento é de um mau processamento dos neurônios, da bioquímica, eu vou arrumar essa bioquímica. Mas como que eu dou um remédio para uma mulher que fala que não está doente? Ela ia querer tomar, vou dar força e tal, numa situação como essa. E aí eu falei assim, olha, eu vou te ajudar nessa missão. Veio de mim, eu creio que foi guia de Deus mesmo. Vou te ajudar nessa missão. Você está ligado que o mundo é grande, né? Você é a noiva de Cristo, você vai ter uma missão de anunciar Ele pela terra. Faz quanto tempo que você não faz um exame? Não, doutor, eu estou bem, tô boa saúde, não tenho nada. Tá, mas e uma ressonância? Quanto tempo que a senhora não faz uma ressonância? Não tenho nada, por que eu vou fazer isso? Você quer arriscar, colocar atrapalhar a missão de Jesus, você der uns piripaque, porque você não aguenta essa missão? Um caminho muito interessante, muito inteligente. Você sabia que um espírito forte não habita num corpo fraco, não, né? Já que é para ter essa missão e a gente não sabe quanto tempo vai demorar, o que é esperar mais 2, 3 semanas para eu ver se está faltando alguma coisa? Sabe quando você vai sair de viagem, você faz uma revisão no seu carro? Deixa eu fazer uma revisão no você. Para você ir na sua missão com segurança. Tá bom? Doutor, tá bom.
Porque Jesus é bom, Jesus não quer que você não se cuida, né? Ela, não, é verdade, é verdade. Aqui que na minha cabeça eu ativei, falei assim, peraí, se ela tiver com um distúrbio metabólico, se ela tiver com uma infecção aí que não está dando algum sintoma, um aumento de ureia, sabe? Tiver com um negócio aí que está deixando ela mal, uma neuroinfecção, e se tiver algum tumor, se ela tiver uma convulsão de lobo temporal, que é um troço tão específico que pode essas coisas erradas aí, eu preciso descobrir. Porque quando a gente vai entrar nessa seara emocional, espiritual, tem muita gente que demoniza tudo, é errado. Fato. Tá? E tem muita gente que materializa tudo, também corre riscos. Tem gente que coloca na carga do diabo, na carga de Deus, coisas que na verdade são ele que deveria resolver. Exatamente. Aí eu pedi uma ressonância, pedi exames para ter a noção do metabolismo dela e tal. Só que assim, eu precisava dar um remédio, um antipsicótico. E não podia ser algo também que lesasse ela demais, senão ela não ia tomar. E aí eu sim conversei com o marido dela depois, claro, né? Tinha que ter algum responsável para monitorar. Aí eu dei uma medicação para ela, isso aqui é uma vitamina para o seu cérebro. Até você voltar com todos os exames, daqui uns 20 dias, já deixa marcado ali. Até você voltar, você vai tomando essa vitamina. Porque se é que tem que dar alguma coisa errada, isso aqui já vai começar a te tratar, te dando força. Sério, doutor? Sério. Aí o senhor mentiu para ela, um remédio bem dado é uma vitamina para o cérebro. Está reestruturando. Aí porque assim, eu lembrei, a direção que eu tive, e se for um demônio, imagina o estrago que não deixou dentro da cabeça dessa mulher. Falei, eu vou pelo menos colocar uma faxineira. Tá? Para dar uma arrumada na casa. Eu fui estudar um pouco sobre libertação, bem depois disso. Aí uns professores, eles falavam assim, gente, expulsão de demônio é uma coisa, libertação é outra. Expulsão de demônio é quando você toca as moscas para fora, só que elas voltam. Libertação é quando você tira o lixo da casa, aí elas não têm como voltar. Muito interessante. Muito, muito contundente para o tema psiquiatria, inclusive. Aí assim, beleza, tomara que ela tome. Daí eu falei pro marido dela, né? Depois eu conversei com ele assim, ó, ajuda ela. Só que antes dela sair, ela olhou para mim e falou assim, doutor, e às vezes era bizarro, viu? Porque ela tava olhando para mim e de repente ela... Daí eu perguntei para ela, mas o que ele tá falando com você agora? Não. Ele disse que ele gostou de você. Ele disse que ele gostou de você e que ele vai passar na sua casa essa semana. Que ele gostou de você. Aí na hora eu quase gritei, né? Tá amarrado, né? Essas coisas. Eu falei, não. Lá em casa não precisa ir, não. Tá tudo certo lá. Ele pode cuidar de outras pessoas aí. Eu tô bem tranquilo. E fato é que ela foi embora. Orientei o marido. Montei uma rede de proteção. Falei pra ele, ó, não deixe ela sozinha e tal. E garanta que ela vai tomar medicação e daqui uns 20 dias volte com os exames prontos e tal. Para eu descartar, se não era tumor ou alguma outra coisa também. Antes de ir para os 20 dias, esqueci daquilo, porque eu desenvolvi uma forma de ser 100% no momento presente que eu atendo. A hora que aquilo acaba, eu desligo do assunto e vou ver minha vida. Aí passou uns dias, aí tive alguma rusga lá com a minha esposa, e tratei a Vanessa mal. Fui rude com ela. Ela ficou triste, magoada comigo. E eu, orgulhosão, não quis dar o braço a torcer. Eu tô certo. Como é difícil isso, né? É terrível. A soberba precede a queda. É terrível. Aí, passou uns 2, 3 dias que a gente teve aquela rusga. Aquele clima chatinho dentro de casa, sabe? Que você, o tempo resolve isso. Fique esperto. O tempo fermenta muitas coisas e não resolve, não. Vamos voltar nisso depois. Aí chega a Vanessa, depois de uns 2 dias, assim, o Matias tá estranho. Você, mas tá estranho por quê? Ele não quer ir mais no futebol, ele ama futebol. Ele não tá querendo mais pra escola.
E ele falou pra mim que ele acha que ele tá amaldiçoado. Ué, esse menino anda vendo aí? Desenho errado que anda vendo. E aí, naquela semana, Júlio, ele tava escutando o tempo todo uma música em inglês, Uhum. sabe? E assim, o clipe da música era bonitinho, um aviãozinho lá, o batidinho da música era legal, o comecinho da música era legal. Eu falei, nossa, sei lá, a criança encanou numa música. E eu nem tchum. Aí a Vanessa falou aquilo, eu falei, vamos ver, isso é coisa de criança, passa, né? Aí quando chegou na sexta-feira, eu ia na igreja, eu falei assim, Vanessa, vamos na igreja? Não, hoje não vou não. Ela estava meio assim comigo e tal. Aí eu orei antes de ir para a igreja. A hora que eu orei, doeu meu coração. Eu acho que o Espírito Santo deu. Acho não, eu creio, tá? Se você não achar, eu respeito, mas eu creio. Que ele deu uma torcidinha ali. Aí eu levantei da oração. Falei, amor, eu queria te pedir perdão. Porque eu fui rude com você no começo da semana. Por bobeira, você não merece. Assim. Lá em 1 Pedro, na Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, acho que do 7 ao 9, ali tem uma parte que fala assim, que se a gente não tratar a nossa esposa como um vaso frágil, não porque ela é fraca, mas porque ela é preciosa, a oração do marido não é ouvida no céu. Então não adianta você fazer penitência e você tratar mal a flor que Deus colocou na sua mão. Tem gente que vai pra igreja, sim. A gente foi pra igreja esses dias e os caras brigaram na saída da igreja. Porque eles não se acertaram na hora de qual carro que ia sair na frente e dentro do estacionamento, acabaram de sair da missa, enfim. Entendeu? Não dá pra entender essas coisas. Aí a hora que eu pedi perdão, tal, reconheci. E perdão é sem justificativa, tá? Que o justo não se justifica. Eu errei. Independente de qualquer coisa, de razão, eu errei. Eu te tratei mal. Não precisava ter falado desse jeito. Ela, amor, tu te perdoa então, em nome do Senhor Jesus. A hora que ela falou isso, Júlio, na hora, puf, meu ouvido abriu. E eu escutei o Matias lá na sala escutando a música. Uhum. Aí veio um pensamento na minha cabeça, traduz a música pra você ver. Só pra gente ter uma ideia do que esse cara tá falando. A hora que eu peguei no celular, abri a música inteira, tinha uma parte no meio da música que falava assim, a minha alma está sofrendo, eu sinto como se eu estivesse perdendo a essência do meu corpo, não tem mais sentido na minha vida, é como se tivesse uma parede caindo sobre mim e tal. A hora que eu fui vendo assim, eu olhei pra Vanessa, essa música, ela fala essas coisas. Eu fui lá na sala. A hora que eu cheguei, ele estava com o meu violino, que eu uso para tocar na orquestra da igreja. Ele estava com o meu violino. Eu assim, Matias. Ele olhou assim, pai, essa música não é de Deus, né? Uma criança que na época devia ter uns 8 anos. 7, 8 anos. Falei, quem te disse, filho, que isso aí não é de Deus? Que estava com o meu instrumento, que eu uso para louvar a Deus, tentando tocar uma música que não é de Deus. Assim, pai, eu não sei. Não deu. Não Pai, vai. essa música não sai da minha cabeça, pai. Eu durmo, eu fico escutando isso, eu não consigo parar de escutar isso. Eu tô ficando estranho por causa disso, pai. Aí eu falei, filho, eu acabei de traduzir a música aqui. Que às vezes a gente acha que sabe inglês, mas não, né? A música é diferente, a poesia ali esconde uns negócios. Aí eu falei assim, filho, eu queria... Assim, que eu não fiquei bravo, que às vezes um pai ficando escutando essas coisas, essas bobeiras, eu falei assim, filho, eu queria te pedir perdão, porque eu sou o sacerdote dessa casa. Eu tenho que te proteger. E eu baixei a guarda. E há uma semana atrás eu atendi alguém que estava carregando algo ruim dentro de si, se passando por Jesus, que falou que ia visitar a gente na semana seguinte. Uma coisa conectada com a outra. Oi! E fazia 7 dias exatamente que o Jesus falou na boca da paciente que ia passar na minha casa. Aí eu fui nele assim, eu quero te pedir perdão, filho, porque eu não te protegi. Falei, mas agora, pai, me perdoa também. Eu falei, não, você pedir perdão não, filho, você não precisa, eu tenho, tá? Foi só que agora, filho, eu reconciliei com a sua mãe,
eu reconciliei com você, agora a gente vai orar e a gente vai expulsar. E não fiquei gritando dentro de casa, não. Mas oração, Senhor, nos perdoa, porque a gente não vigiou. E na tua palavra, o Senhor ensina que tem que orar e vigiar. Eu tratei mal minha esposa, que é o vaso frágil que o Senhor deu para eu cuidar. Eu não fui cobertura na vida do meu filho. Eu abri legalidade, porque se eu não tivesse aberto legalidade, que a gente acha que por ser cristão tá tudo blindado, mas você tem que se comportar como cristão, viver como Cristo vivia. Eu não me comporto. Que isso é vigiar, não é ficar paranoico olhando tudo, mas é andar nos princípios de Cristo. Meu Deus, eu não fiz isso. Mas agora a gente reconciliou. E na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, porque para a gente usar o nome do Senhor Jesus, você tem que estar adequado ao estilo de vida dele. Então, na autoridade do nome do Senhor Jesus, aquilo que entrou, que saia daqui da nossa casa agora. Não teve relâmpago, não teve trovões, não teve nada. Abracei meu filho, beijei minha esposa, fui para a igreja, voltei. No outro dia, o Matias estava alegre, feliz, tá? Voltou a jogar futebol, entendeu? Não escutou mais essa música. Graças a Deus. Aí passou umas 2 semanas, volta a paciente para atender. Já ia te perguntar qual que foi o resultado dela. Aí volta a paciente e ela fala assim, doutor, tudo bem? Tudo bem. Só que a hora que ela foi, eu já estava vigiando, que eu sabia que ela ia. Eu falei assim, Senhor Jesus, cobre teu sangue, andando certinho e tal. Eu falei, e aí? Ela, doutor, o que você fez comigo? Olhei os exames, não sei. Cuidando de você. Entendeu? O que você fez comigo? Eu olhei os seus exames, ó, não tinha nada na ressonância, não tinha nada nos exames de sangue e tal. Eu falei, por quê? O que está acontecendo? É estranho. Parece que eu tô mais, sei lá, mais limpa por dentro. E eu fico tentando falar com o Jesus, mas eu percebo que ele é como se ele estivesse perto, mas ele não consegue entrar dentro de mim. Falei, mas você percebe? Tem hora que parece que, mas não dá. Eu comecei, Aí eu comecei a explicar para ela, isso não é expulsão de demônio com comprimido. Eu só fiz uma coisa dentro da cabeça dela. Eu tirei a sujeira. Que foi a sequela que algo de influência espiritual deixou dentro da bioquímica cerebral dela. Aí o que acontece? Não tem tanta bagunça aí dentro. Então ele está com uma dificuldade de acessar. Porque quando a gente está emocionalmente instável, isso é uma coisa que eu já concluí sozinho, sem fazer estudo nenhum. Quando a gente está emocionalmente instável, quando a casa está bagunçada, quando tem esse lixo dentro da casa, você não precisa chamar a mosca para ela vir. Ela vai vir sozinha. Ela vem sozinha, Júlio. Ela vai vir sozinha. Aí como ela estava sem tanta influência na hora, aí eu falei assim, deixa eu entender como que isso entrou. Quando eu fui analisar a história, ela tinha uma mágoa muito grande com o pessoal da igreja. Ela tinha uma história de uma rebelião que ela se afastou da igreja. Se eu não me engano, o avô paterno dela tinha uma história de fazer umas magias meio estranhas, assim, sabe? E houve uma história de um sangue derramado estranho ali também, sabe? Então existia todo um conjunto de ilegalidades. E ela estava distante, ela passou olha que estranho, ela passou uma temporada quase que apostasia, distante de Deus, de mal com Deus, entendeu? Só que daí fazia poucas semanas, talvez um mês ou mais de um mês, que ela tinha voltado a conversar com Deus. E até então ela não tinha nada dessas coisas. Quando ela voltou para a igreja, voltou a ler a Bíblia, ela começou a ter essa perturbação que parecia luz, mas na verdade era trevas disfarçada de luz. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Demais. Inclusive a Bíblia fala isso o tempo todo. Virão aqueles que parecerão comigo, mas não são. Mas não sou eu. Exatamente isso. Aí eu fui explicar para ela e tal. Ensinei para ela que ela precisava liberar alguns perdões, pedir perdão. Tá?
ter uma reconciliação com o marido dela. Fui orientando algumas coisas. Porque assim, você acha que comprimidinho e tal? Não, não, não. E eu falei para ela, ó, se você não fizer isso, esse comprimido não vai ser o faxineiro para sempre. E fato é que em poucos meses eu consegui tirar a medicação. E se fosse uma esquizofrenia, não dava para ela ficar boa sem remédio. Sim. Se fosse um transtorno bipolar tipo 1, Mesma coisa. ela não ficaria bem sem medicação. E ela passou bem mais de um ano. Até que um dia chega o marido dela. Doutor Felipe, eu tô com um negócio estranho. Falei, mas que negócio estranho? Tá me dando umas crises. E essas crises vêm e... Falei, uma crise de pânico, palpitação, dor no peito, falta de ar. Não, elas vêm do nada? Ele assim, ó, é como se fosse do nada. Falei, tá. Mas é do nada mesmo, né? E assim, a mulher dele que tinha trazido para mim, eu entendi que eu cuidei dela, vai cuidar do meu marido e tal. E até então, muito cara de psiquiatria mesmo, muito cara de psiquiatria. Beleza, vamos tratar isso. E Jesus não estava dentro dele, nada dessas coisas. Só que daí, no finalzinho da consulta, ele falou assim, só que tem um pensamento que me perturba, doutor. Eu confio na minha mulher, eu sei quem ela é decente, mas fica na minha cabeça o tempo todo perturbando que ela pode ter me traído. Quando passa um homem na rua, eu fico pensando, será que ele não beijou ela? Será que ele não teve relação com ela? Eu fico uma perturbação o tempo todo na cabeça. E aquela perturbação vai me trazendo uma angústia tão grande que chega uma hora que eu tenho uma crise. Você vê como essas coisas são interessantes. Eu fico aqui pensando, sem querer cortar você, mas como essa falta de estabilidade emocional, às vezes essas entidades malignas, elas nem precisam agir muito na vida das pessoas, elas só precisam implantar um pensamento. Exato. Que aquele terreno biológico está tão bagunçado, aquela família está tão bagunçada, que se você só colocar um pensamento errado ali no meio, você desencadeia um turbilhão, uma coisa assim que devasta uma família inteira. É uma reação em cadeia, um dardo inflamado maligno. É uma brecha. Brecha não é porta, brecha é fresta, né? A frestinha que abre. Aí eu fui falar com ele. Aí a hora que ele saiu, dei lá um estalopram para ele, assim, eu vou arrumar essa questão, que era uma ansiedade, na realidade não era um transtorno de pânico, tá? Ele estava com uma ansiedade reacional a um pensamento que perturbava, um cara super saudável desde sempre, entendeu? Aí eu chamei a mulher dele, falei, o que você está aprontando de novo? Não, doutor, tô tudo bem, comigo tá tudo bem e tal. Assim, você não tá, Jesus não quis entrar no ser de novo, não? Aquele antigo lá? Não, doutor. Pra mim não tem nada disso, não. Falei, tá estranho isso aí, tá? Mas tá bom. Se você tá tudo bem, vamos ver. Ele vai melhorar, depois vocês voltam. Julião, deu 2 semanas, o marido liga no consultório. Doutor Felipe, você precisa atender minha mulher. Eita. Voltou tudo de novo nela. E até então ela estava tudo bem mesmo, tá? Não mentiu. Ele disse, doutor, a sensação que eu tenho é que ela está até pior. Eita. Trouxe amiguinhos junto. É bíblico isso, né? Porque o Júlio fala isso porque Jesus falou que quando você manda embora e não zela da casa, ele volta com mais 7 depois. Aí trouxe ela, só que daí ela já sabia do plano, né? Não queria tomar remédio nenhum e tal. E ele assim, deu olho assim, alguma coisa está estranha. Aí quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, não, doutor, sabe o que é? Eu fiquei afastado da igreja por muito tempo. Aí minha mulher voltou. E sei lá, uma paz começou a entrar de mim, eu dei vontade de ir com ela na igreja e eu tô gostando. E uma determinada igreja que eles frequentam lá, tá? E assim, eu tô achando que eu vou batizar. Eu só tô esperando ter uma oportunidade e tal. Falei,
Vocês estão completando o conserto na vida de vocês. Você foi quem, de certa forma, tirou ela da proximidade com Deus no passado. Ela voltou, tentaram atrapalhar ela antes que ela se blindasse plenamente. E agora você tomou a decisão, 1 ano depois que eu atendi. Você tomou a decisão e você está sendo perturbado com um pensamento em relação ao que ela está fazendo de errado contra vocês. Ainda que não tenha evidência nenhuma. O que é muito interessante. E você, como psiquiatra, o médico, de uma forma geral, eu já acho que é um trabalho altamente vocacionado. Você não desliga, você fala, né, desliga a psiquiatria, mas de fato a gente não desliga disso porque você está conectado nisso o tempo todo. E o psiquiatra, de uma forma muito especial, se a gente considerar que existam essas entidades que estão ali querendo fazer mal para as pessoas, é um cara que tem que se blindar muito, porque esse tipo de coisa, você está tirando clientes, né, dessa turma. Então, não só você, mas a sua família, e eu falo muito isso na minha família. Hoje eu estou com 9 milhões de seguidores, a gente recebe views de todo lado, coisas muito legais, gente orando por nós, acho isso muito legal. Mas existe o lado contrário também. Sim. Quando você começa a fechar essas portas, você começa a não deixar mais essas brechas para esse mal entrar na vida das pessoas, e não raras às vezes esses olhos se voltam contra você. Então eu falo sempre na minha casa, a gente precisa ter literalmente um complô entre nós aqui, de que a gente vai seguir o bem, a gente vai fazer o bem independente a quem, nem que você esteja sozinho em outro canto, porque se um de nós abre a porta, retaliação. E aí você vai ter algo muito grande em escala, porque a quantidade de pessoas que a gente consegue fazer o bem é muito grande. Se eu deixo de fazer, eu abro uma porteira enorme, né, para esse mal entrar na casa das pessoas. O que você faz enquanto psiquiatra, enquanto cristão, para se blindar dessas coisas? Porque é necessário a gente que trabalha com saúde fazer essa blindagem, né? Isso. Assim, eu tenho uma prática de meditação bíblica. E é para ser diária, então, todo dia. Me esforço muito para ser todo dia. E o dia que eu falho é muito complicado, porque eu sou visado para as trevas. Como você falou, a gente que leva saúde e, de certa forma, traz uma proteção, a gente é avisado. A gente é mais conhecido do lado de lá, né? Fato. Aí, o dia que eu não tenho esse momento de oração e meditação, pego lá a Bíblia. Tem várias meditações. Cientificamente, o pessoal fala muito da mindfulness. Beleza, a gente pode esvaziar a cabeça. Eu, além de esvaziar, eu preencho com o que é bom. Concordo plenamente. Então, quando eu vou fazer a minha meditação, eu converso com Deus. Deus é meu pai, mas é meu amigo. Jesus Cristo é meu irmão mais velho, Espírito Santo cuida de mim como uma mãe cuida. Eu falo assim, Espírito Santo, me ajuda que aquilo que eu leia traga edificação para a minha vida e eu possa transbordar na vida da minha família e nas pessoas que chegam até mim. Não deixa eu aprender aquilo que eu não preciso, e não deixa entrar no meu coração uma soberba para eu ficar achando críticas fora. Eu peço assim para Deus, Espírito Santo, me ajuda, né, a examinar as Escrituras, mas a ser primeiro examinado por elas. Fato. Passa o scanner do céu em mim e me mostra o que eu tenho que melhorar, tal. Rapidinho, tal. E rapaz, vem uns negócios assim que não era na minha cabeça, Júlio, mas eu entendo o princípio e tal. E é impressionante, porque muitas vezes a pergunta mais difícil do dia de um paciente, eu não teria resposta, mas eu li aquilo de manhã. Não foi aleatório. Não foi aleatório. Então, já me aconteceu muito isso. Então, você que serve do lado do exército de Cristo, você está no exército da luz. Ninguém sai para uma batalha, muitas vezes o nosso dia é cheio de batalhas, né? Na realidade, se você se posiciona no exército da luz, você já está em guerra contra o das trevas. Fato. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não tem. Em cima do muro já é inferno. Já é. Aí, assim, se um soldado, ele sai desarmado para a batalha? Não. E assim, a nossa armadura é o posicionamento na palavra. Lá em Efésios, né? A espada do Espírito, da palavra. Você está revestido aquilo, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Porque quando você vai lidar com esse trem estranho, se você estiver na mentira com a tua esposa, com o teu filho, com o teu chefe,
Você tem... Eles são... as trevas, eles são snipers. Eles conseguem localizar exatamente o ponto falho na tua conduta, no teu caráter, e eles atiram o dardo ali naquele lugar. Fato. Eles são snipers. E o que você diria para um pai, para uma mãe em casa que estão vivendo na mentira, que estão vivendo nessa traição e assim, aparentemente ninguém sabe? Eu quero que você escute isso com um pouquinho de carinho, porque às vezes há uma pretensa estabilidade naquele lar, porque ambos fazem coisas erradas e um não sabe do outro e ele acha que isso é o que está de boa. Observe um pouquinho esse contexto, escuta um pouquinho o que o Dr. Felipe está falando agora. Você está abrindo porteira ali para tomar um tiro de sniper e às vezes só precisa de um. Uma vez eu fui para um curso, eu já fui sniper na época do exército, e a gente foi olhar uns equipamentos novos e tinha um fuzil que tinha 3 munições. Só 3. Eu achei aquilo estranho, porque a gente está acostumado com 20, com 40, quanto mais melhor. E eu perguntei para ele, escuta, mas 3? Ele falou, eu só preciso de uma. Eu não preciso das 3, eu só preciso de uma. E às vezes o exército do mal tem exatamente isso, aquele tiro naquela fraqueza daquele filho, daquela família, naquela escorregada que implode uma família inteira. E muitas vezes isso vem de formas que a gente não espera. Você falou da música agora, eu quero que você volte um pouquinho nesse tema, porque eu acho que isso é muito interessante. Inclusive, essa semana, a gente está vendo um escândalo gigante de pessoas presas aí por causa de desvio e não sei o que e tal, e entre eles alguns pretensos músicos. E quando a gente vai fazer uma crítica a esse tipo de música, as pessoas vêm já com um monte de pedras na mão e colocam na gente uma roupagem. Você é o Dr. Júlio, você não pode falar sobre isso aqui. Como que não pode falar sobre isso daqui? Isso daqui é a abertura, você está deixando a tua mente aberta para entrar, uma fresta para entrar aqui um mal. E essa semana eu estava vendo um podcast e estava falando lá um bruxo, um cara famoso que está ganhando proporção aí e tal, e ele fala assim, essas músicas do tipo Galinha Pintadinha e outras que tem um determinado batuque, esse batuque ele tem uma intenção que está lá atrás e daí você, caramba, eu nunca tinha parado para pensar. A pessoa está escutando uma música em inglês que ela não entende o que quer dizer ali, uma música em outra língua que ela não entende o que quer dizer ali, mas aquilo está tendo um impacto na mente dessa pessoa. Você acredita que a música ela tenha realmente esse poder de estruturar ou desestruturar? E aqui eu estou falando dos 2 pontos de vista. O técnico científico na psiquiatria, a música como uma terapia, e a gente olhando por essa parte espiritual também, a música como uma possibilidade de auxílio, mas ao mesmo tempo uma chave que abre uma porta estranha, escura, difícil. Tudo bem. Então, assim, do ponto de vista científico, já foi comprovado que Bach, Chopin, na verdade é mais Vivaldi. Existem algumas composições, que o Chopin ele é meio pesadinho, né? Que é aquela frequência das notas, aquele arranjo, estimula a aprendizagem de matemática, estimula você ficar um pouco mais tranquilo. Dependendo dos BPMs, né, as batidas por minuto, você pode ficar mais acelerado. Então, existe uma comprovação. Canções, né, partituras, que elas são escritas em tom menor. Quando você tem um filme, algum momento de terror, quem sabe de música sabe, aquilo lá geralmente é tocado em tom menor. Não é em tom maior ali. Isso daí traz uma sensação de um arrepio. O que eu percebo na prática? Os pacientes, quando eles estão muito deprimidos, eles têm uma predileção para canções que reclamam da vida, apologia, às vezes, a morte, sofrência, promiscuidade. Na depressão é mais isso, né? Até mesmo louvores. Eu estava num podcast sobre música e eu falei assim, poxa vida, existe inários, composições que tem hora que a gente tem que chorar. É muito bonito na presença de Deus. O dia inteiro escutando aquele negócio Não. Concordo. Por que não escuta um louvor para contrabalancear? Então, assim, o próprio estado de mente adoecido, ele pode te levar para algo que entre em ressonância com o seu sentimento. E, em contrapartida, mesmo que você esteja tranquilo, se você escutar demais algo muito para baixo, que às vezes não tem letra nenhuma,
aquilo pode entrar em ressonância com você e gerar, desencadear um sentimento. E algumas batidas, elas são muito geradoras disso. Por exemplo, a batida é do estilo musical do funk. Mas eu estava vendo um cara que fez... Ele estudava isso. Ele foi entrevistar alguém lá, um líder de fé lá da África. Eles estavam comparando, os dois eram músicos e tal. O que está dando certo no Brasil ali? Aí ele assim, rapaz, o que dá mais certo no Brasil ultimamente, ele não cantou, não fez nada. Ele pegou assim a mesa assim, tum-tá, tum-tá, começou a fazer a batida do funk. Sabe? O cara lá na África assim, para de fazer isso. Ele, por quê? Isso aqui é o que mais... Essa batida ela está presente das músicas que mais estão viralizando lá. Isso aí é o mesmo ritmo dos atabaques que o pessoal usa em invocações. Em rituais que tem a ver com relação sexual, como algo para invocar e tal. Sério. E se analisar a música, ela dá uma vontade de você dançar. Os movimentos de quem dança isso não é valsinha, entendeu? E a letra ela é terrível e você deixa teu filho ficar na rede social, tua filha o tempo todo e ainda acha bonitinho que tá com uma sainha, um shortinho cada vez mais curto. E a gente está destruindo a infância, a adolescência das crianças. Aí eles começam a ter acesso a prazeres que não são adequados para a idade deles. Eles começam a ficar hipersexualizados, dependentes de uma dopamina contaminada, e aí quando tem que trabalhar, conseguir alguma coisa na vida, ter um relacionamento sério, aquilo não tem graça. E a gente vê isso, cada vez mais gravidez prematura. E o que tem por trás de muitas dessas coisas? O pessoal fala tanto contra a violência à mulher, eu também sou contra, mas esse tipo de música, esse tipo de bater palma para esse estilo, não estou falando só do funk, tem vários outros estilos que também assim, a letra, a apologia, o sertanejo raiz é lindo. Sim. Mas o atual tá complicado. É só apologia à bebida alcoólica, à traição, essas coisas, cara. Aí é triste. Então esse tipo de coisa vai entrando num ritmo, faz a mente de muitas pessoas entrar quase que num ritmo hipnótico. Sim. E de repente está com desejos que não são adequados para a idade, ou começa a se expor como produto. E quando você, seja mulher ou seja homem, se começa a se expor como produto, você até pode pensar, meu corpo, minhas regras, mas o produto na prateleira atrai o tipo de cliente que tem interesse no produto. Se você vai num lugar desse, a única coisa que você vai conseguir é uma noite de sexo. Você não vai achar ali uma pessoa para sua vida. Então, as pessoas até brigam com a gente quando a gente nomina um estilo musical, como a gente está falando do funk agora, já vem 550 milhões de pedradas, meus queridos. Entendam uma coisa. Princípio básico da ciência. Se algo não pode ser discutido, não é científico. Se a gente não consegue colocar as bases na mesa para falar sobre aquilo, a gente não está aqui para falar mal. A gente está aqui para trazer uma forma de você pensar, uma forma de você entender o que está acontecendo. E eu acho que a música, de uma forma geral, assim como Aristóteles já falava lá antes de Cristo, né? Você quer conhecer um estado, você quer conhecer uma cidade, entenda a música que é oferecida para essas pessoas. Porque a música é um padrão vibratório que traz para dentro do seu corpo uma certa organização. Existe um nome nisso na ciência que chama simática. Não sei se você já viu, quando a pessoa coloca areia na mesa e põe uma vibração e ela organiza de uma determinada forma, aquilo é simática. O que está sendo organizado dentro da sua mente, física, emocional, espiritualmente, com a música que você está ouvindo? A gente tem que discutir sobre isso. Uma vez um prefeito de uma determinada cidade, ele também se incomodava. É um cara que gostava bastante de sertanejo raiz, música boa e tal, tinha uma história por trás. Ele falou assim, ó, toda vez que tinha show, tinha briga. Uhum. Show na cidade, essas coisas, sabe? Ele falou assim, eu como gestor dos recursos da cidade, eu não quero fazer algo para a população e ter briga. E ele falou assim, ó, e eu percebia que daí a galera que era mais
família e tal, elas iam embora para casa. Aí sabe o que eu falei? Daqui para frente está proibido determinado estilo musical. No caso dele, exemplo dele, tá? Tô falando dele. Uhum. Assim, ó, não pode tocar funk. A galera ficou brava, mas ninguém vai querer ir, tal. Preconceito, não sei Que quê. preconceito é isso e tal. E eu falei assim, doutor Felipe, você não tem noção. A partir desse dia, nunca mais teve briga nos shows que a prefeitura promovia. Por que será? E teve uma vez que eu viajei, eu não tava lá, tocaram. Teve briga. Parece que essas coisas atraem, né? Aí a pessoa fala, mas isso é preconceito. E o que vale para música, vale para alimentação, por exemplo, né? Eu falo sempre que tudo aquilo que está mais próximo da fonte da natureza, ali da terra, está mais próximo do código divino, porque ele está mais completo, mais complexo e tal. Cada vez que você industrializa e tira uma parte e torna aquilo um produto mais industrializado, ele está tão longe desse código fonte, que o que na verdade ele fez foi incorporar tudo que tem de ruim no processo. Então, então eu não posso comer comida industrializada. Não, não é isso. É até impossível a gente fazer isso. Mas, tanto quanto você puder trazer a tua família para perto desse código fonte, mais saúde você vai ter. E isso vale para tudo, vale para música, vale para água, vale para comida, enfim, né? E até respondendo aquela pergunta, como que eu faço para escapar dessas coisas? Além de ter uma prática de fé saudável, que não é fanatismo. É que tem, igual você deu o exemplo da missa lá, né? Não é ir para a igreja, ter uma postura, um rótulo cristão dentro da igreja e já sai da missa, do culto ali, já está brigando, falando mal dos outros, querendo pegar todo mundo aí e tal. Não, é ter uma prática de fé saudável. Tem muita gente que é fanático, isso também faz mal. Mas além de ter essa prática de fé saudável, tem praticar os princípios que eu entendo como verdade, os princípios cristãos ali e tal. Eu cuido da minha alimentação. Eu resolvi os relacionamentos mal resolvidos que eu tinha com meus pais, com amigos, familiares. Eu fiz um caminho de volta e falar, errei com você, me perdoa por isso. Mesmo que você não peça, eu te libero perdão pela desproporção que você teve naquela atitude. Eu fui fazendo um caminho de volta. Porque a Bíblia diz que em Cristo tudo se faz novo. Mas o que eu entendo nessa parte é o seguinte, agora que você é cristão, viva como cristão, inclusive arrumando as cacas do passado. Como que se arruma? Confissão e arrependimento. Aí para seguir em frente. Não faz muito sentido. Eu fiz isso. E vira e mexe, às vezes vem insight assim, né? E aí eu vou lá e eu arrumo. Errei com você nisso e tal. Aí assim, então esse é o R, né? Quando eu falo armas da saúde, o R de relacionamentos. Aí, esses dias meditando na Bíblia, eu vi aquela parte que Paulo manda, a segunda carta de Paulo para Timóteo, que ele fala assim, Timóteo era o pupilo dele, né? Ele discipulava Timóteo. Ele assim, Timóteo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A última vez que eu li isso aí, mexeu tanto comigo. Falei, tem um trem aqui por que mexeu comigo? Uma coisa tem. Aí eu fui meditando, refletindo. Aí veio um filmezinho dos combates que eu entrei que não eram guerras para mim. Sabe quando você quer arrumar a vida do seu pai, da sua mãe que vive brigando, mas você já tem o seu casamento? Vai cuidar do seu casamento. Esse é o bom combate. Sabe quando você fica julgando, criticando o que teu pai e tua mãe faz? Ama ele do jeito que eles são. Tá? Seja grato pelo que de bom você recebeu e faça diferente para melhor aquilo que eles não fizeram, mas segue em frente. Uma forma da gente honrar nosso pai e nossa mãe, por pior que seja o pai e a mãe, é dando certo na vida. Fato. Que por mais que o seu pai ou a sua mãe não reconheça isso, o céu está assistindo e falando. Sobrenatural sua atitude. Porque o natural é guardar mágoa, rancor. E a mágoa é uma água amarga e a amargura é uma raiz terrível. Aí eu começo o tratágio, por isso que eu falo para os pacientes, olha, a parte da medicação não é tão difícil. Mas vamos ver aí o que vai aparecer. Aí a pessoa está estável do ponto de vista psiquiátrico. Eu já planejo dar alta, daí eu vejo ali que
trai o marido, trai a mulher, ressente, guarda uma amargura da irmã, do irmão, faz 10 anos que não conversa com um, tá? Vai na igreja, mas fala mal de todo mundo da igreja. Vai pra ver a roupa do povo. Vai. Vai pra ver se Sabe? a pessoa se comporta. Exato. Quebra princípios. E eu não estou ali para falar de igreja ordinária, nem falo. Sim. E aí o senhor fala, olha, eu vou te dar alta, porque no protocolo, se você ficar excelente por 1 ano, 2, eu posso te dar alta. Só que esse tipo de amargura que você carrega com a tua mãe, que você carrega com o teu pai, teu marido te traiu e você decidiu ficar com ele, só que você fica o tempo todo jogando na cara dele isso daí eu vou dar alta para você. E vai voltar tudo de novo, porque isso é uma fonte geradora de estresse que aumenta cortisol, que desinflama você, que inflama você, que desequilibra você. Em inglês, transtorno chama disorder. Disorder. Tem uma música chamada Disorder. Pesadíssima. Porque a desordem dentro da tua alma em relação a outras pessoas, em relação à mágoa, a culpa que você carrega dentro de si mesma, de si mesmo, essa desordem a nível emocional pode gerar uma brecha espiritual, ir para uma desordem espiritual. O teu corpo não vai aguentar tanta desordem, de repente ele também adoece do ponto de vista físico. E aí você está nos 3 pilares enrolado. Tem gente que me pergunta, doutor, então tudo é espiritual? Eu falei, gente, prudência é o seguinte. Eu cuido da minha alimentação, pratico exercício físico, eu resolvo meus relacionamentos e eu tenho uma prática de fé saudável, porque daí eu estou cuidando dos 3 principais pilares da saúde. Uhum. Tá? Aí sim você minimiza os danos. Porque tem coisas que pode começar só num nível, por exemplo, sei lá, de uma diabetes. Um monte de gente tem diabetes. Tem gente que fala, doutor, diabetes é do diabo, né? A mulher é do diabo, diabetes. Eu já escutei isso em igreja. Que se fosse de Deus, não chamava diabetes, Júlio. Deus dete, né? Chamar, sabe? Se fosse Deus. Por favor. Eu escutei isso, tá? Aí a pessoa entra ali, daí o que acontece? Eu já vi uma sobre aquela maionese Hellmann's. Que é do inferno, né? Come porque hell é inferno. Homens do inferno, né? Então, assim, a pessoa começa num diabetes, não sente quase nada, bate no peito, eu vou comer o que eu quero, esse negócio de diabetes é conversa fiada e tal. Tudo que a gente tem de bom nesse mundo é comida e tal. E às vezes usa Deus, né? Deus sabe o dia que eu vou morrer, e então... Que barbaridade. Aí, ferra com a cabeça, né? Começa um processo de dano nos seus nervos, nas suas artérias, nas suas veias. Aí teu intestino começa a dar uma pifada, gastroparesia. Aí, mas demora 15, 20 anos. Aí você perde um pedaço do seu corpo, você fica cego. Aí coisas que você gostaria de fazer, você não faz, fica frustrado. E brabo daí depois. Emocionalmente frustrado. Um problema começou no físico. Você não tem vigor mais para ter relação com a sua mulher, com o seu marido. Mas foi a diabetes lá, do capeta, que você não tratou, né? E aí daqui a pouco você está frustrado emocionalmente. Aí você não tem libido. Aí você começa a querer provar para si mesmo que você ainda é homem ou mulher. E começa a fazer testes com coisas fora de casa. Começa a desenvolver uns trem meio maluco. Entendeu? Daqui a pouco você está traindo sua mulher, está traindo seu marido, você começa a quebrar outros princípios. Caos. Entendeu? E aí sobe para cima de um prédio, daqui a pouco está achando que Jesus vai levar você, mas na realidade foi você que deixou se levar pelo seu próprio orgulho, pelas suas próprias convicções, pelo seu próprio ego. Eu entendo assim que o mundo espiritual, as trevas, elas são oportunistas, elas são igual ao vírus. O vírus, por definição, é um parasita intracelular obrigatório, só que ele é oportunista. Então, a oportunidade, quem dá é você. Por omissão, negligência e imperícia com a sua própria saúde. Então, mas pode começar, igual deu o exemplo da minha paciente, talvez no nível espiritual, que abalou o emocional dela, que chegou no corpo. Então, Júlio, como a gente não sabe por onde vai começar,
a prudência é cuidar das 3 áreas, das tuas emoções, da tua biologia, da tua prática de fé saudável, porque assim você consegue ter mais discernimento a nível emocional e espiritual. Tá? E lembrando que o nosso saudoso apóstolo Pedro falou, o diabo ele está ao nosso derredor, bramando, urrando como um leão procurando a quem possa tragar. Se você estiver cuidando do seu corpo, sua mente, do seu espírito, que lá em Tessalonicenses, depois Paulo ensina isso também de novo, né? Que a gente tem que entregar, acho que se não me engano é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que a gente tem que entregar o quê? Nosso corpo, nossa mente, nosso espírito irrepreensível na presença de Deus. Então tem gente que fala assim, a depressão é falta de fé. Não, meu querido, é falta de prudência sua, de organizar a sua vida, de cuidar. Porque mesmo que ela tenha alguma influência sobrenatural, você não andou do lado sobrenatural certo, e nem do lado físico e emocional certo. E é uma das dúvidas que eu tive antes de ir para a faculdade. Eu lembro de uma oração falando com Deus, Senhor, se for da sua vontade, me ajuda a passar em medicina, porque eu quero saber até onde vai o corpo, até onde vai a mente, até onde vai o espírito. E quanto mais... Aí Deus permitiu eu aprender a questão do corpo, depois na psiquiatria a questão da mente, e cada vez mais ele está me ajudando a entender essa questão do espírito. E eu digo para você, não é um armário com gavetas separadas. É uma gaveta só. Indivíduo significa alguém não divisível. É uma gaveta só, que a roupa pode estar organizadinha dentro, ou tudo bagunçada dependendo do teu posicionamento. É ao mesmo tempo. E aí o papel do psiquiatra, o papel do psicólogo, o papel do nutricionista, o papel do médico, ajudar a gente a organizar esse guarda-roupa, e às vezes para organizar você vai ter que tirar tudo, né? Tira tudo, limpa, tira o mofo, dá uma organizada. Gente, conversa Forte. Absolutamente incrível. Eu acho que a gente nunca tinha chegado nesse nível de profundidade na conversa, e eu acho que isso também é um nível de maturidade que vem à tona. A gente começa a ver que a convivência, a aproximação nos permite nem ter conversado no sentido de ter determinado uma pauta e de repente essa pauta... Essa veio do céu. Essa veio do céu. Não foi de graça que você saiu lá de Siqueira hoje. Tentaram me impedir ontem. Pois Era é. para ter chegado, né? Pois é. Tem certos imprevistos que são previstos para ir contra você, mas a gente não pode. Até, voltando à Bíblia, para finalizar. Eu tô com medo, doutor, depois disso aí eu tô com medo. O conselho bíblico é o seguinte, se eu não me engano foi lá em Efésios. Aí Paulo fala assim para a igreja de Éfeso, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe? Então o que é sujeição? Alinha seu coração de novo, volta a rezar, volta a orar, volta a ter uma prática de fé saudável. Volta a cuidar do teu corpo, que é templo para o Espírito Santo. Não deixa bagunçado, não deixa cheio de sujeira, não. Porque o Espírito Santo, ele veio até Jesus como uma pomba, não foi como um pombo, foi como uma pomba. Pomba, ela gosta de silêncio, ela gosta de limpeza, ela gosta de organização. Pombo gosta de sujeira, pombo gosta de bagunça e de gritaria. Se você quer que o Espírito, como a pomba, o Espírito Santo habite dentro de você, peça primeiro a ele para fazer uma limpeza e se dispõe a fazer uma limpeza na sua casa. Isso é sujeitar-vos a Deus. E resistir ao diabo não é ficar assim. Estou aqui. Resistir é fazer uma oposição, fazendo o id onde você está, você ser um exemplo de cristão, Porque se você fica só tomando bordoada com o escudo, quem fica na defesa parado perde. Agora, se você dá um passinho adiante, você vai insistir. Mas todo mundo fala que eu sou uma boba, doutor, um bobo, falando a verdade, sendo sincero, que eu sou bobo, que isso é coisa do passado. Continua resistindo, porque chega uma hora que ele foge de você. Então, essa é a orientação. Aliás, sem oposição, o avião não subiria, né? Se o vento soprasse na mesma direção dele, ele não subiria. Ele precisa de oposição. Isso é muito interessante, porque a oposição ela vem muitas vezes porque você abriu brecha, mas tem vezes
que é justamente o que Deus autoriza para te levar para uma próxima fase. Assim como um vento forte precisa fazer você decolar para uma altitude diferente. Tem um amigo meu que trabalha com libertação, o Ronaldo. Ele fala assim: Felipão, quanto maiores os voos, maiores os demônios. Só que enquanto as trevas estão achando que está fazendo mal para você, mal ela sabe que o céu está usando isso daí para te transformar num caráter segundo o caráter de Cristo. Então, eles acham que estão cavando um buraco para você, mas no fundo eles estão jogando terra para você sair dessa cova da mesmice. Gente, ó, se eu der corda, nós vamos a tarde inteira. E assim, acho que nós cumprimos uma missão muito, muito legal. Despertamos aqui algumas ideias que com certeza vão ter continuidade. E esse papo ele tem que voltar, porque ele obviamente não acaba aqui. E episódios são sempre partes de um contexto, partes de um todo. E esse daqui é apenas o último que a gente gravou, porque virão outros, muitos outros mais. Aquela sua mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo em casa. Lembra lá do que Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Coloca em oração agora, começa a refletir quais combates não são seus e saia deles. Porque é gostoso resolver os problemas dos outros, porque isso te distrai dos problemas que são seus. Encerrar a carreira não é só acabar a sua vida, é colocar um ponto final em cada história que você deixou para trás, achando que o tempo resolvia. Isso não é ponto final, isso é reticências. Então, comece a achar os combates certos, encerre eles. E mesmo que esteja numa situação difícil, nunca abandone sua fé. Porque a salvação não é por obras. Ela vem através da fé em Jesus Cristo e a obra da cruz, o sangue dele, te faz salvo. Mas você não pode abandonar ele. E não aceite Jesus só como seu Salvador. Aceite ele como seu Senhor. Renuncie sua vontade própria, sua justiça própria e fala assim: Deus, eu não dou conta sozinho. Faz o seu jeito, porque o seu jeito é melhor. Que acima de tudo, toda honra e glória seja dada a Deus por essa oportunidade. Meu amigo, muito obrigado. E a todos vocês que nos acompanham até esse momento, que você possa agora, quase que obrigatoriamente, curtir e compartilhar, porque conteúdo desse nível, conteúdo desse porte, não é só para passar tempo. Ele realmente pode mudar uma direção de vida, ele pode mudar a direção de um coração, talvez de uma família, quem sabe de uma cidade, ou talvez de um povo inteiro. Obrigado e até a próxima.